É hoje, meu amigo vascaíno. O Vascão vai a campo às 16 horas da tarde para pegar o Botafogo no Engenhão. E que jogaço de bola! Um jogo que está aí cercado de polêmica, pessoal. Isso mesmo. A gente vai falar muito aí sobre esse clássico que pode colocar o Vasco da Gama no G4 se o Vasco vencer o Botafogo hoje. Contra tudo e contra todos, o Vasco chega muito próximo das semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E esse título é muito importante e eu vou explicar o porquê. E nesta edição a gente vai falar aí também sobre a situação de reforços, mais um negócio fechado aí no Vasco da Gama, sacramentado depois de muita polêmica aí. Jogador é do Vascão. A gente vai falar muito aí sobre essa situação. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aqui pro vídeo. Vamos começar falando sobre Vasco da Gama e Botafogo, porque é o seguinte, hoje é um jogo de 6 pontos. O Vasco da Gama está ali na quinta colocação. O Vasco possui 13 pontos, né? Vasco muito prejudicado pela arbitragem nos últimos 4 jogos, por isso que o Vasco está com essa pontuação. A gente pega o Botafogo, que é o quarto colocado, o Botafogo ali com 14 pontos. Botafogo que vem aí simplesmente de uma vitória contra a equipe do Volta Redonda. O Botafogo ganhou por 3-0. E o Vasco fez um belíssimo jogo, um belíssimo clássico contra a equipe do Fluminense, que o Vasco tinha tudo para sair vitorioso, não fosse a situação ali envolvendo a arbitragem. E o seguinte, os técnicos, o Thiago Nunes e também o Ramon Dias, sabem que o seguinte, é obrigação de time grande chegar na semifinal do campeonato estadual. É aquela situação de que o Botafogo poderia colocar um time reserva para poder atuar. Hoje, essa situação está descartada. O Botafogo vai para a altitude, vai jogar contra o Aurora lá na Bolívia na quarta-feira, mas vai colocar tudo que tem de melhor aí nessa partida. Por quê? Campeonato Carioca é um campeonato que muita gente fala que não vale nada, mas é o seguinte, se não vencer, treinador cai, é crise, né? E ninguém quer ficar jogando torneio de consolação que é a Taça Rio. Então o Thiago Nunes aí colocando Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Halter, Barbosa e Hugo, o Marlon Freitas, né? Tietê, Eduardo, Júnior Santos, belíssimo jogador, Vitor Sá e Tiquinho Soares. O Vasco com alguns problemas ali na zaga, né? A gente sabe disso. Operaram o Vasco no último jogo, não adianta a gente ficar falando, mas o Ramon adotou aquele esquema no 3-5-2. Pelo que a gente viu no treinamento ontem, Medel não joga, né? Infelizmente, a gente também não vai ter ali possibilidade de contar com o João Vitor. Então ficou da seguinte forma, o Léo Jardim, né, no gol. Pelo lado direito vai jogar o nosso Maicon, o Léo do lado esquerdo e jogando ali de líbero ali o Robert Rojas, certo? Na lateral direita, né, no esquema de 3-5-2, o lateral se transforma em ala, o Paulo Henrique, né, pelo lado direito e Lucas Piton pelo lado esquerdo. Aquela trinca no meio, né, de Galdame, Zé Gabriel e Paê. E lá na frente, né, ontem pelo menos quem treinou como titular foi o David e Vegete, perfeito? A gente estava na expectativa do Adson começar jogando, mas a princípio vai o David. Bom, falando aqui sobre essa situação agora de reforços, né? Porque o Vasco espera a documentação do Sforza, tá?
até terça-feira para fazer o anúncio do jogador, e a tendência é que o Esforça já esteja liberado aí para simplesmente atuar contra a equipe do Volta Redonda no próximo sábado, perfeito? Bom, e a gente fala aqui sobre a questão de reforços. Ontem o Vasco da Gama sacramentou a renovação de contrato do Pirata, né? Muitas pessoas dizendo aí que o Vegetti ia jogar no outro lugar, mas o Vegetti, né, tá aí no Vasco da Gama, vai continuar, contrato até 2025, recebeu aquele abono salarial ali, pode estender até 2026, né? E o Vegetti foi importantíssimo para o Vasco no ano passado, porque o Vegetti em 21 jogos meteu 10 gols, né? Com um elenco que era limitado, chegou aqui, fez um sucesso danado, porra, e a criançada gosta aí do nosso Pirata. Então, parabéns aí pro Vegetti, espero que o Vegetti hoje desencante, o Vegetti que tem jogado ainda assim com uma fissura, né, aí nas duas costelas aí. E o Ramon Dias, né, pediu reforço, vocês sabem disso. O nosso Alexandre Matos está mapeando aí os campeonatos estaduais. Jogadores como o Della Torre do Mirassol apareceram ontem divulgados aí no Vasco da Gama, como a situação do Carlinho, que é um jogador que interessa muito o Vasco da Gama, que fez gols aí em todos os clássicos aqui no Campeonato Carioca, né? Inclusive no Mulambo da Gávea, demonstrou muita categoria. Então o Vasco aos poucos vai se reforçando até o dia 7 de março, perfeito? Então essas foram as notícias do Vasco da Gama, tendência que chegue mais 4 reforços aí. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, a verdade prevalecerá e vamos torcer pro Vascão hoje. Valeu!